Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, DDD 99, que é onde eu morava antes, Imperatriz Maranhão. E o DDD então é 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Esse telefone é meu WhatsApp. Lá você coloque: quero receber material de apoio da revista Betel, e diga o seu nome e a cidade onde você mora, para mim cadastrar você e toda semana enviar para você o material gratuitamente. Não se esqueça de colocar que é a revista Betel, porque eu comento outras revistas também. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da Betel adultos com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Nós já estudamos na lição 1 a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Na lição 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. E hoje vamos estudar a lição 3, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, missão para com o mundo. Tópico 1, subtópico 1, evangelizar o mundo. Tópico 1, subtópico 2, evangelização local. Tópico 1, subtópico 3, evangelização mundial. No tópico 2 temos missão consigo mesma. Tópico 2, subtópico 1, edificar seus membros. Tópico 2, subtópico 2, cuidar dos seus membros. Tópico 2, subtópico 3, a missão social da igreja. Tópico 3, missão para com Deus. Tópico 3, subtópico 1, adoração do Velho Testamento. Tópico 3, subtópico 2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Tópico 3, subtópico 3, seguindo o exemplo da igreja primitiva. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. Então aí, missão para com o mundo, missão consigo mesma e missão para com Deus. O textuário da lição está em Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, se refere à grande comissão, a ordem dada por Jesus a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo na terra, todos os salvos. A grande comissão está presente aí neste versículo, aí Mateus 28, 19 e 20. Temos em Lucas 24:40, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Em Marcos 16, 15 e 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em João 20, 21 e 22 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que a grande comissão, a ordem de Jesus, para que preguemos o Evangelho a toda criatura e em todo o mundo, ela está presente nos 4 Evangelhos, está presente em Atos dos Apóstolos, está presente, na verdade, em toda a Bíblia. Está implícita essa ordem. E nós temos que obedecer. Todo servo, ele deve obedecer ao seu Senhor. Tem uma ordem para nós. Todos nós, inclusive aqueles que acham que não precisam evangelizar, que acham que não precisam ganhar almas.
Como exemplo, hoje nós podemos ver a maioria dos professores de escola bíblica dominical, né? A maioria dos musicistas, por exemplo. Então são pessoas que acham assim, não, eu já estou trabalhando, não preciso ganhar almas. E aí, colocamos aí outros líderes, né? Inclusive o pastor da igreja. Então todos são responsáveis por ganhar almas, todos foram incumbidos, todos foram mandados, todos foram ordenados, todos foram capacitados. O que você precisa? Apenas falar de Jesus para alguém. O primeiro trabalho, a primeira obrigação do crente é ganhar almas, depois as outras coisas. Então, nosso dever, pregar, ensinar, conduzir a pessoa ao batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, recebimento de dons do Espírito Santo, treinamento, discipulado para que eles também passem a ganhar almas. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns aos outros para o crescimento do corpo e a glória de Deus. Então todos nós fazemos parte de um corpo, é o corpo de Cristo na terra. Veja, quando Jesus estava aqui, só tinha um Filho de Deus na terra, só Jesus Cristo. Para ser Filho de Deus na terra, é preciso ser templo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Só Jesus era Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, olha, se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Então era só um Filho de Deus. Mas agora, se morrer, então dá muito fruto, gera muitos frutos. Olha aí, quando Jesus morre e ressuscita, agora ele gera muitos filhos para Deus. Então antes Deus olhava, só via um Filho de Deus na terra. Agora ele olha e vê milhões de filhos na terra. Todos esses salvos formam o corpo de Cristo na terra. Então Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Agora, o seu corpo, vamos dizer, corpo místico, seu corpo espiritual, está na terra, continua então Jesus fazendo o mesmo que ele fazia quando estava aqui. O que ele fazia? Olha aí, ele ia por toda parte, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e curando a todos. Veja só, ele continua fazendo a mesma coisa. Agora ele faz através do quê? Do Espírito Santo que está em nós. Então, cada crente é um representante de Jesus Cristo onde quer que ele esteja. E ele deve estar fazendo a obra de Deus. E a principal obra de Deus, o que é? Ganhar almas. Depois que a alma é ganha, aí há o quê? O discipulado, o ensino da palavra de Deus para essa pessoa, um treinamento para que essa pessoa possa se tornar também um ganhador de almas. Textos de referências. Atos 13, de 1 a 5. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então sabemos que quando Paulo se converteu, lá em Damasco, ali ele ficou algum tempo, foi até Monte Horebe, na Arábia, falar com Jesus, nós cremos assim, voltou para Damasco, depois esteve em Jerusalém, depois ele foi para a sua terra natal, onde ele nasceu, Tarso. Barnabé, sabendo da conversão de Saulo, foi até lá, buscou o Saulo, levou para Antioquia.
Antioquia se tornou o centro evangelístico. Eles estavam orando, buscando a direção de Deus, o que fazer. E então o Espírito Santo falou, evidentemente, através dos profetas que ali estavam, não só mestres da palavra de Deus, doutores, mas também profetas, estavam reunidos em oração. Eles estavam jejuando e orando, buscando então a direção de Deus. Então o Espírito Santo vai falar através de um daqueles profetas e vai dizer então, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então vai nascer aí o que? As missões, o trabalho missionário da igreja, enviando o missionário para pregar o evangelho em toda parte, em todo o mundo. Paulo diz que agora ele recebe salário das igrejas, para poder fazer esse trabalho. A igreja está enviando, a igreja ora por eles, impõe a mão sobre eles e os envia. Olha aí. E eles vão tratar deles, é claro, mantê-los no campo, Olha o que diz a palavra de Deus aí sobre o sustento do missionário, do obreiro. 1 Timóteo 5,18 diz, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Lucas 10,7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário, não andeis de casa em casa. E agora vamos ver o salário que Paulo recebia das igrejas. E ele diz aqui, em 2 Coríntios 11,8, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então veja que Paulo era sustentado, ele tinha salário das igrejas para poder evangelizar. Quando ele chega em Corinto, ele achou os coríntios muito avarentos, apesar de serem ricos, eram avarentos. Então ele não quis pegar ajuda nenhuma deles, foi trabalhar fazendo tendas para se sustentar e ao mesmo tempo recebia também salário para ajudar no seu trabalho missionário de outras igrejas, mas não quis receber de Corinto. Mas ele diz bem claro que recebia salário das igrejas para poder evangelizar. Então é preciso que o evangelho seja pregado. Para ele ser pregado, temos que enviar as pessoas. Para enviar as pessoas, temos que pagar para elas, que elas precisam do sustento. Assim, na cidade também é preciso ter evangelização. Agora é preciso que haja pessoas que vão fazer essa evangelização. Agora, para fazer essa evangelização, é necessário investir dinheiro. Então, deve toda a congregação, toda a igreja, tem que ter aí uma verba separada para evangelização, tomando cuidado de usar essa verba em evangelização. Muitas igrejas têm dinheiro, mas não têm evangelização. Vamos à introdução da lição que diz: para nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja. A relevância da missão da igreja em relação ao mundo, em relação a Deus e em relação a si mesma. Então vamos ver a importância da igreja nesses 3 sentidos, Então tem a missão da igreja em relação ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em todo o mundo. Tem aí a missão da igreja em relação à sua comunhão com Deus e tem a missão da igreja em relação a si mesma. Então, a igreja é formada por vários membros, E aí todos unidos para que estejam aprendendo a palavra de Deus, estejam crescendo na graça, no conhecimento de Deus, estejam todos reunidos em oração, na busca pela capacitação do Espírito Santo, todos evangelizando e ganhando almas. Esse é o segredo, para que a igreja esteja unida e crescendo, todos envolvidos na evangelização. Tópico 1. Missão para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Então veja que essa missão dada à igreja, a cada um de nós, a todos mesmo, ela é dada pelo próprio Jesus Cristo.
Veja que é ele mesmo quem fala sobre isso, quem ensina sobre isso, quem primeiro falou com a igreja a esse respeito. Nós padronizamos aí como a grande comissão. Tópico 1 sobre tópico 1. Evangelizar o mundo. Em Atos 1:8, temos a visão de atuação da igreja, tanto no aspecto local quanto mundial. Os estágios são Jerusalém, cidade; Judeia, o estado; Samaria, país; e confins da terra, mundo. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Em um único versículo, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. Notemos que não se trata de completar a evangelização local para depois ir a outros locais, mas sim que a igreja inicia onde está e, simultaneamente, promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Ela deve agir localmente e ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo. Algo que desejamos enfatizar é que a missão da igreja é corporativa. Somente com o somatório de esforços de todos os seus membros é que ela pode desfrutar sua missão. Isto posto, compreendemos a importância de ser membro da igreja. Olha, isso foi dito por Jesus Cristo. Embora esteja no livro de Atos dos Apóstolos, foi dito pelo próprio Jesus Cristo. Então, Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, veja, é ao mesmo tempo, tanto aí significa ao mesmo tempo. Então, a igreja prega o evangelho onde está, no local que está, né, ali no seu bairro, né, na sua cidade. Ao mesmo tempo, ela envia missionários para pregar. Então, no estado onde ele está, no país onde ela está, no continente onde ela está e em todo o mundo onde ela está. Então, ele fala até os confins da terra. Então, todo ser humano deve ouvir o evangelho. Quem vai pregar o evangelho? A igreja, o corpo de Cristo na terra. Aí todos devem se envolver nesse trabalho. Todos. Né? Na cidade onde você está, evidentemente você deve estar envolvido nesse trabalho, ganhando almas. Ao mesmo tempo, você está contribuindo para que a igreja envie missionários para pregar em outros lugares. Além de você estar contribuindo financeiramente, você está também orando, intercedendo por esse trabalho. Então, ao mesmo tempo, você está ganhando almas, está ajudando outros a ganharem almas e, ao mesmo tempo, está intercedendo para que todos ganhem almas. Tem gente ensinando aí, não, irmão, se você não está ganhando almas, pelo menos ajude financeiramente para que a igreja ganhe almas. Ou se você não faz nem isso, pelo menos ajude aqui em oração. Não, irmão. Todo crente tem que estar envolvido e ganhar almas. E aí as três coisas é para todo crente fazer. Ele deve estar ganhando almas onde ele está. Se ele for chamado para o campo missionário, ele vai. Mas se não for, ele está já chamado por Jesus para ganhar almas onde ele está. Então ele está ganhando almas, ele está ajudando financeiramente, se trabalha, se tem um salário, se tem dinheiro, deve ajudar na missão. E também ele deve estar sempre orando, intercedendo a Deus para que aqueles que estão pregando o evangelho também tenham sucesso na evangelização. Vale lembrar aqui que Jesus disse bem claro: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Ou seja, sejam batizados com o Espírito Santo. Aí depois vocês vão sair pregando o evangelho. Então é necessário que todo crente busque o batismo com o Espírito Santo. Creia no batismo com o Espírito Santo. Deseje o batismo com o Espírito Santo. Esse desejar aí é o desejar
como se você estivesse aí dentro da água, caiu lá no fundo da água e você agora não deseja mais nada, você não lembra de mais nada, você não lembra de parente, você não lembra de celular, de internet, de nada. Você só quer uma coisa agora, é respirar. Então esse é o desejar que Deus está falando. Você deve desejar ganhar almas, deve desejar ser batizado com o Espírito Santo, é vestido do poder de Deus para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Então veja só, todo crente deve ser conduzido a buscar o batismo com o Espírito Santo. E é absurdo, olha só, é absurdo, é pecaminoso um líder da igreja colocar alguém para dar aula, para ensinar a palavra de Deus a uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo. Isso é uma falta de respeito para com o Espírito Santo. Isso é uma desobediência a uma ordem de Jesus Cristo. Então a pessoa não pode ensinar, a pessoa não pode tocar o instrumento da igreja, a pessoa não pode cantar na igreja, a pessoa não pode pregar na igreja sem antes receber o batismo com o Espírito Santo. Existe todo um sistema espiritual, toda uma guerra espiritual que a pessoa precisa estar batizada com o Espírito Santo para enfrentar. Nós temos visto aí tanto erro, tanto pecado contra o Espírito Santo, aí em cursos teológicos ministrados por pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. E aí entram para o lado do calvinismo, que é antipentecostal, estão ensinando, olha só, as pessoas estão sendo discipuladas para o lado calvinista, ou seja, para acreditarem que Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Veja só, ensinando que a expiação de Cristo é só para esses que Deus já antes da fundação do mundo escolheu para ser salvo. Ensinando que dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, era só para a época dos apóstolos. Como ele não recebeu, ele ensina que é assim. É ensinando, então, heresias calvinistas. Infelizmente, nós temos visto igrejas pentecostais convidando calvinistas para ensinar os seus obreiros. É uma coisa assim inacreditável, mas é verdade. A gente fica assim admirado. Que intenção esse líder tem? Que essa pessoa vá lá, aí todo mundo vai comprar os livros heréticos dessa pessoa, a pessoa é de outra denominação, que é antipentecostal, quer que o seu povo saia da sua igreja e vá para lá, ou quer que o seu povo se desvie do verdadeiro evangelho, que esfrie na fé, que deixe de ser pentecostal. Será que é isso que você quer? Deve ser, porque não é possível que essa igreja não tenha obreiro que possa ensinar os obreiros a palavra de Deus. Isso é desqualificar os obreiros que a igreja tem. Isso é uma ofensa aos mestres que a igreja tem. Trazer um mestre de uma denominação antipentecostal para ensinar os obreiros da igreja. Isso é uma afronta a Deus e aos mestres da igreja. Tópico 1, subtópico 2. Evangelização local. Refere-se à missão evangelizadora da igreja em cuja área geográfica ela se encontra inserida. Casas, famílias, comércios, escolas, ou seja, todo segmento organizado e até indivíduos são de sua responsabilidade a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que será sempre nesse estudo uma referência para nós. Ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do Evangelho, mas não se esqueceu do seu contexto local. Em Atos 5:28, temos um testemunho da sua poderosa ação evangelística. O texto "encheste Jerusalém dessa doutrina" significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes da grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus, e isto em meio a muita oposição.
Será que podemos afirmar que nossa região está cheia da doutrina de Cristo? Temos que repensar isso, porque é a igreja local, conforme veremos, que dá suporte à evangelização mundial. Então, a evangelização local. A igreja está ali, inserida no bairro, na cidade. Então, a igreja é responsável pela evangelização à sua volta. Está aí em todos os lugares, em todos os setores da sociedade. Olha lá, tem a polícia, tem os hospitais, tem cadeias, aí tem advogados, aí tem médicos, aí tem bares, às vezes tem até bordéis, tem os hotéis, tem as escolas, tem os comércios, tem as casas, das famílias aí, tem moradores de rua, tem aí os drogados. Veja bem, eu estou falando de coisa que eu tenho prática, não é uma coisa fictícia, escrever no papel. Então é praticar, é ir onde estão aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que precisam ouvir o Evangelho, depois conduzir essas pessoas à igreja. Então nós vemos em Atos 5, que os religiosos estavam já ficando bravos, enraivecidos, e disseram: vocês encheram toda Jerusalém, com esse evangelho, com essa pregação, com esse ensino aí, com essa doutrina. Veja só, então eles pregavam por toda parte. Por que todos ficavam sabendo? Por que todos estavam envolvidos? Porque o evangelho era pregado imitando Jesus Cristo, ou seja, ensinando, pregando e curando a todos. Olha lá, a primeira pregação evangelística, foi no dia lá de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Aí nós vamos ver na Porta Formosa o que aconteceu, um milagre, o paralítico andou, aí centenas de pessoas, milhares de pessoas, ali 5.000 pessoas estavam ali, correram para ver o que estava acontecendo, o aleijado andando. Pedro e João pregaram e eles se converteram. Olha aí, é assim que o evangelho é pregado, a atração do evangelho, um milagre. E isso é o padrão de Atos dos Apóstolos. Olha lá, Filipe, aí centenas, milhares de pessoas se convertendo em Samaria. Olha, Filipe estava em Samaria pregando, cumprindo a palavra de Deus, o ide de Jesus Cristo. E ele disse: em Jerusalém, em Samaria, olha, Filipe estava lá. E milhares de pessoas se convertendo. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Assim diz a palavra de Deus. Por quê? Por que estavam se convertendo? Porque viam, porque ouviam e viam os sinais que Filipe estava fazendo. Aí aleijados andando, cego vendo, surdo ouvindo. Aí as pessoas se convertiam aos montes. Olha lá, Paulo chega em Listra, aleijado anda. Olha aí, multidão de gente se convertendo. Pedro cura o Enéas, Pedro cura a Dorcas, olha lá, multidão de pessoas se convertendo. Padrão do Evangelho, milagre, pregação da palavra de Deus, milhares de conversões. Esse é o padrão. E aí nós estamos hoje numa igreja fraca, igreja sem fé, igreja que não acredita no poder de Deus, igreja que é fechada na pandemia, porque não vai influenciar em nada, está aberta. Não exerce o seu papel de copiar, de imitar Jesus Cristo, de curar todos. Uma vergonha a igreja atual. Tópico 1, subtópico 3, evangelização mundial. É comumente conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra, conforme orienta o texto bíblico. De forma simplificada, existem 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo ao campo missionário. Então, lembrando, não quer dizer que alguém vai ao campo missionário e aí, então eu não preciso ir. Então eu não preciso ficar pregando aqui onde eu estou. Eu já estou colaborando financeiramente com aquele que foi. Não, eu estou orando por aqueles que foram, então eu não preciso contribuir financeiramente, nem preciso ir, nem preciso ganhar almas. Isso não existe. Todo crente
foi chamado e dado uma ordem para ele de Jesus Cristo. Você deve ganhar almas, todos os crentes. Todos os crentes que podem, que têm salário, devem ajudar o trabalho missionário. Todos, individualmente, isso aí é a ordem para todos. Todos os que podem ir, recebem a chamada de Deus, que querem ir, que abrem o seu coração para ir ao campo missionário, devem ir. Eu fui para o campo missionário. Pela graça de Deus, eu e minha família abrimos 8 igrejas. Todas estão construídas, todas estão cheias de gente. Já tem igreja que nós abrimos, que já tem um campo, né, com mais de 8 congregações. Uma dessas congregações já virou campo também. Então, existe um trabalho missionário. Então, para nós ensinarmos, nós devemos praticar o que nós estamos ensinando. Vá ao campo missionário, professor. E aí você poderá ensinar melhor sobre o que é o trabalho missionário. Todo crente pode ir ao campo missionário. Todos devem ter esse desejo. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas, eu quero ir onde as pessoas não ouviram o Evangelho, estão precisando ouvir o Evangelho. Então, todos os lugares, tanto na cidade, tem muita gente, quanto no estado, no país, no continente, no mundo inteiro. Existem centros, né, de treinamento de missionários aí por todo o Brasil afora. Basta você se dispor, vai até o seu pastor e diz: eu quero ser missionário. Arranje aí uma agência missionária para mim ser enviado. A igreja contribui. Olha só, se cada membro do corpo de Cristo der ali R$10 por mês, pronto, você já pode enviar o missionário tranquilamente. Todas as congregações deveriam ter pelo menos um missionário. Pelo menos um missionário. Cumprindo uma ordem de Jesus. Em obediência a uma ordem de Jesus. É lamentável, é triste ver igrejas que não tem nenhum missionário. Aí você chega numa congregação, às vezes tem 100 pessoas, 200 pessoas, não tem nenhum missionário. Isso é um absurdo. Isso é uma desobediência frontal contra a ordem de Jesus. Tópico 2. Missão consigo mesma. O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio dever de edificar seus membros. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação do corpo. De acordo com Efésios 4,16, a edificação da igreja é a tarefa mútua realizada por todos os membros do corpo e não somente pelo pastor ou ministro. Isso mostra a importância fundamental de ser membro atuante de uma igreja local. Então veja, a igreja local, ela tem um trabalho de pegar aí essas pessoas que estão chegando, né, que estão sendo ganhas através da pregação do Evangelho. Toda a igreja vai se envolver no trabalho de discipulado dessa pessoa. Todos vão receber essa pessoa, tratar muito bem, visitar, vão incluir essa pessoa no trabalho da igreja, vão ajudar essa pessoa a ser treinada para ganhar almas também. Essa pessoa deve ser envolvida em tudo, recebida por todos, ajudada por todos. Então essa pessoa vai buscar aí, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, vai estar evangelizando junto com os irmãos, vai aprender que deve também ganhar almas. É assim que funciona. O trabalho discipulado é o envolvimento da pessoa no trabalho de evangelização. Agora o que está acontecendo? Se prega o evangelho, a pessoa aceita, mas ninguém vai atrás, ninguém visita, ninguém se envolve com essa pessoa, ninguém leva a pessoa para a igreja, ninguém leva para a escola bíblica dominical, ninguém ajuda, às vezes está precisando de uma roupa de crente, às vezes está precisando de uma ajuda de alguma coisa, um remédio, alguma coisa. Não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém que vai lá depois. Aí passa lá uma seita depois e leva essa pessoa e afasta mais a pessoa de Deus do que já estava. Esse novo convertido precisa de amor de toda a igreja, de ajuda de toda a igreja.
É uma criança recém-nascida que precisa de ajuda em tudo na sua vida cristã. Tópico 2 sobre tópico 1. Edificar seus membros. Por meio da comunhão, edificamos uns aos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada através do compartilhamento. Isso gera edificação. A igreja também edifica seus membros por meio da instrução e do ensino. Além disso, a igreja edifica seus membros por meio da disciplina. Mateus 18, 15 a 17. Então veja, o trabalho de edificação, olha só, construção, né? Aí um edifício sendo construído, aí no caso aí uma criança, né, sendo alimentada para ela crescer, desenvolver, ter saúde. Então ela vai ser envolvida por todos, né? É como se todos pegassem no colo, dessem mamadeira, desse depois uma comida mais forte. A partir do momento que vai crescendo, vai comendo uma comida um pouco mais forte, né? Todos estão envolvidos ali em cuidar da roupa, ensinar a andar, né? Tudo é uma criança. Então, em tudo vai precisar da ajuda de todos os irmãos. A criança, olha, vai aprender a falar, vai aprender a ler, vai aprender depois uma profissão, depois estará produzindo, é assim. Então, todos os que chegam ali devem ser tratados agora como irmãos, todos devem ser tratados como alguém que precisa da ajuda de todos. Então é importantíssimo, né, o trabalho de levar essa pessoa nova convertida à escola bíblica dominical. Dificilmente alguém que frequenta a escola bíblica dominical se desvia do Evangelho, porque ela está estudando sistematicamente a palavra de Deus. Isso fortalece essa pessoa. Ela fica edificada. E não é só o novo convertido, mas todos os crentes. Olha, o segredo da igreja, nós sempre insistimos, segredo da igreja é uma igreja evangelística. A igreja que evangeliza unida é uma igreja que é toda edificada, uma igreja forte, uma igreja que cresce sempre, uma igreja que tem amor dos membros uns para os outros, uma igreja que está sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, uma igreja que está presente quase que a totalidade da escola bíblica dominical, dos cultos. Então veja só, o segredo é só esse, evangelização. O segredo não é música. Tem muita gente pensando que o segredo é música. Tem muita gente pensando, não, o segredo é churrasco juntos. Não, o segredo é evangelização juntos. Faça isso e você vai ver o resultado da sua igreja. Invista na evangelização de todos, todos evangelizando. Subtópico 2. Cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto com os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé, Gálatas 6,10. Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Ele é o nosso exemplo maior e devemos segui-lo. Então veja, os atos de amor quer dizer uma ação social da igreja. Veja, Jesus tinha lá a bolsa, né? O Judas roubava lá na bolsa, mas tinha a bolsa com dinheiro para ajudar os pobres. Jesus ajudava os pobres. E além disso, ele fazia o trabalho de quê? Pregação do evangelho a todos, ensino, mas ele curava também a todos. A igreja está devendo muito nessa área. A igreja às vezes até fornece algum remédio, ajuda na compra de algum remédio, mas a igreja tem a obrigação de ter pessoas que oram e as pessoas são curadas. Nós temos que imitar Jesus Cristo. É uma vergonha a igreja de hoje. Na igreja, gente, as igrejas a gente vai orar, tem 300 pessoas,
150, 180, até 200 estão todas doentes. Isso é um absurdo. Que igreja de Jesus Cristo é essa? Que imitadores de Jesus Cristo são esses? Jesus ensinava, pregava e curava a todos. Isso é um absurdo. A situação da igreja hoje é deplorável, é vergonhosa. É um escândalo para o evangelho verdadeiro, a igreja do jeito que está hoje. Mas por que isso? Por causa do consumismo, do interesse em coisas materiais. Estão presos às coisas materiais, estão presos nos passatempos, no celular, na internet, no Netflix, né? E aí por aí afora, os filmes e mais filmes e mais filmes estão cada vez mais presos às coisas do mundo, estão cada vez mais amando o mundo e as coisas que estão no mundo. Tópico 2, subtópico 3, a missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando sua contribuição a fim de minimizar os sofrimentos das pessoas e revelar o Deus que serve. Mateus 5,16. O apóstolo Tiago afirma que a omissão dessa área é demonstração de que nossa fé é morta. Tiago 2,15 a 17. Em 1 João 3, 17 a 18, diz que a demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os irmãos. Então deve haver uma ação social. Ação significa ação mesmo, fazer alguma coisa, não é só falar. Então, visitar de casa em casa é uma tarefa importantíssima. Então, ter uma equipe que visita tanto os crentes quanto os descrentes na área que a igreja está. Mais importantes, primeiro, sempre ajudar os da igreja, mas sempre se lembrando que existem pessoas que não são crentes e que estão passando por muito aperto e precisam de ajuda. Esse é um importante trabalho na evangelização. Então veja só, temos que visitar as pessoas e saber as necessidades. Se não visitamos, não sabemos. A maioria das pessoas não fala nada com ninguém. Não adianta colocar lá uma cesta básica, ó, quem está precisando pega aqui. E aí? Às vezes a pessoa está precisando muito mais do que uma cesta básica. Quantas pessoas hoje estão morrendo, tirando suas próprias vidas, por causa, às vezes, só da falta de um abraço. Falta de alguém chegar lá e conversar um pouquinho com essa pessoa. E muitas pessoas dentro da igreja está acontecendo isso. Então, a visitação. Toda a igreja tem que ter uma equipe de visitação que está em atividade contínua. Tanto visitação dos crentes, quanto visitação daqueles que não são crentes. Olha, eu já ganhei muitas e muitas almas com trabalho sim social. Nós fazíamos cultos, né? E ali nós distribuímos cestas básicas aos necessitados. Vinha muita gente que não era crente, que estava passando grande necessidade. E a gente então pregava a eles se convertiam, né? E a gente ajudava. Essas pessoas estão na igreja hoje, muitos deles já são pastores. Nós evangelizamos colégios. Hoje, muitos daqueles alunos hoje são pastores. Muitas irmãs hoje são aí, líderes de ciclo de oração, né? Muitas pregadoras. Muitas dessas pessoas hoje estão aí no Evangelho fazendo grande obra para Deus. Nós fizemos culto, né, na porta do armazém onde eu trabalhava por muitos e muitos anos, mais de 20 anos. Muita gente se converteu. Hoje muitos desses são obreiros, muitos são pastores, muita gente se converteu. Então, trabalho tem para todo lado para ser feito. Nós temos que fazer esse trabalho. Tópico 3. Missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração a Deus. Então, esse envolvimento da igreja com Deus, ele envolve o trabalho também de evangelização. Evangelizar também é um meio de adorar a Deus. A vida cristã individual, vida de santificação, é um trabalho de adoração a Deus.
a sua vida devocional na sua casa, levantar de madrugada, ler sempre a Bíblia, orar, jejuar. Esse é um trabalho também de adoração a Deus. E o trabalho na igreja é um trabalho de adoração, feito para adoração a Deus. É uma coisa muito importante a ser feita por toda a igreja. Tópico 3, subtópico 1. Adoração no Velho Testamento. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas e em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nos quais se ofereciam sacrifícios e Deus se agradava dos mesmos. Gênesis 8, 20 a 21. O patriarca Abraão era um construtor de altares. Gênesis 12, 8, 13 e 18. De igual modo, Isaque e também Jacó adoravam a Deus por meio dos altares que erguiam. A adoração a Deus também ocorria no tabernáculo portátil construído sob as ordens de Deus. Êxodo 40, 34. O grande rei Salomão construiu um majestoso templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração nacional, e a glória de Deus veio habitar nele, segundo o livro de Crônicas 7, de 1 a 2. Mas os altares não existem mais, nem o tabernáculo, e o templo foi totalmente destruído. Na atual dispensação, Jesus Cristo veio restaurar a verdadeira adoração. João 4, 23. Então nós vemos a adoração no Antigo Testamento. Muito provavelmente, Adão era um adorador, construía altares para adorar a Deus. E os seus filhos aprenderam com ele. Tanto Caim quanto Abel também ofereciam sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus como superior, como melhor, como agradável, porque Abel ofereceu a verdadeira adoração a Deus, que é o quê? Oferecer sua própria vida a Deus. Essa é a adoração. É um sacrifício de si mesmo a Deus, é se oferecer a Deus. Então Abel se ofereceu. Como ele não podia se matar e oferecer o seu próprio sangue, ele matou um animal e ofereceu o sangue do animal, a vida daquele animal no lugar da sua vida. Então isso agradou a Deus porque prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Aí vemos aí Noé construindo o altar a Deus. E ali Deus fez um pacto com Noé, se agradando do sacrifício que Noé apresentou, se agradando da adoração de Noé. Vemos aí o grande exemplo de Abraão, que era um homem de altares, por onde passava, construiu um altar de adoração a Deus. Sempre vamos ver que tem um sacrifício. Todo altar de adoração tem um sacrifício. Vemos Isaque imitando seu pai, vemos Jacó imitando seu pai. Vemos aí um tabernáculo, construído por Moisés. E lá tinham sacrifícios oferecidos a Deus, sempre um culto de adoração. Envolvia sacrifício, sempre. Lembre-se, adoração envolve sacrifício. Vemos depois do tabernáculo o templo construído por Salomão, Teve a preparação de Davi, depois Salomão constrói, e ali tem o culto de adoração a Deus. Envolve sacrifícios, Eram animais que eram sacrificados. Mas sempre é o quê? Um animal que era oferecido em lugar dos homens. Então tinha que entender que a adoração ali era: eu estou oferecendo um animal em meu lugar. A vida do animal, como se fosse a minha própria vida sendo oferecida a Deus. Vemos o profeta Elias, oferecendo um sacrifício a Deus, Deus respondendo com fogo. Olha aí, o tabernáculo foi inaugurado, fogo desceu, Deus disse: estou me agradando. Templo inaugurado, fogo desceu, Deus está dizendo: estou me agradando. Olha aí, Elias fez um altar, fogo desceu. Por isso mesmo Elias fez o desafio. Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro, porque ele sabia que Deus desceu fogo no tabernáculo, desceu fogo lá no templo, então eu faço aqui um sacrifício, um altar, e vai descer fogo. E é o que aconteceu. Então Deus se agradava daqueles sacrifícios, porque era uma vida oferecida a ele. No Novo Testamento, não tem mais esse sacrifício de um animal. Agora nós, em espírito e em verdade, nós oferecemos a nossa própria vida a Deus. Jesus deu a sua vida em nosso lugar, morreu em nosso lugar e morreu por nós,
levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou sobre ele tudo isso, morreu em nosso lugar, para nós sermos salvos. Agora, nós somos salvos, temos o Espírito Santo morando em nós. Agora, nosso sacrifício é agora nós sendo colocados, cada um de nós, no altar de Deus. Estamos nos disponibilizando para trabalharmos para Deus, para sermos usados por Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Paulo dizia, olha, estou disposto não só a sofrer, mas também até a morrer pelo Evangelho. Então isso é que é o sacrifício do cristão hoje. É a verdadeira adoração a Deus. Tópico 3, subtópico 2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. No sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo e no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. 1 Coríntios 3:16. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente do templo, como disse Jesus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. A adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida, independentemente de onde o adorador se encontra. 1 Coríntios 10:31. Então vemos que cada crente é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Veja, lá no tabernáculo tinha um local chamado Santo dos Santos, ali tinha uma arca da aliança. Na tampa da arca tinha uma placa de ouro que chamava-se propiciatório. Dentro da arca tinha tábuas da lei, representando o Pai, tinha um vaso contendo maná, o pão que desceu do céu, representando Jesus Cristo, e tinha a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo. Então ali estava a presença de Deus, a arca, onde ele estivesse, ele estava representando a presença de Deus. Então ali na tampa daquela arca era oferecido todo ano sangue de um bode expiatório. Então o sangue sendo oferecido no lugar, é uma vida, sangue é vida, vida sendo oferecida em lugar de todo o povo. Deus recebia, queimava aquele sangue. Depois no templo também tinha a arca, e ali se oferecia o sacrifício, continuava sendo oferecido. Agora em maior volume, porque tinha maior povo, né? O povo que havia crescido, desenvolvido. Depois esse templo é destruído, essa arca desaparece, né? Então não tem mais isso aí. Aí vem a nossa época da igreja. Agora cada um de nós tem o Espírito Santo morando dentro de si. Cada um é um templo agora. Então não existe mais uma construção para falar só podemos adorar a Deus ali, temos que ir ali para adorar a Deus, porque Deus está ali. Então veja, Deus estava no meio do povo, numa cidade de Jerusalém, num templo, no Santo dos Santos. Então lá se localizava a presença de Deus. Nós, cada um de nós, temos em nós a arca de Deus. Por que não se acha mais a arca? Porque cada crente é uma arca. Olha, está em nós o que? A palavra de Deus. Está em nós Jesus Cristo vivendo em nós através do Espírito Santo. Então, cada um de nós, onde nós estamos, a presença de Deus está. Então, nós conduzimos a presença de Deus em toda parte onde nós estivermos. Deus está ali presente. Então, agora, a adoração não é mais um animal que é oferecido e nem é Jesus Cristo que é oferecido. Agora, nós nos oferecemos a nós mesmos. Então, é todo o tempo, é toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, nosso comportamento, nossa santificação, tudo é uma adoração a Deus. Tem muita gente pensando que cantar, se emocionar, chorar,
que isso é adoração a Deus. Não, adoração em espírito e verdade. Não é, nós não adoramos a Deus com a alma. A alma é onde estão os sentimentos. Então, você louvando a Deus, aí você chora, se emociona e tal. Não, a adoração é espiritual, é algo superior, é no espírito. Só pode adorar a Deus quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo, tem uma ligação direta com Deus. Você não precisa de música para adorar a Deus, você não precisa de ninguém para adorar a Deus. É você individualmente, você e Deus. Então, cada pessoa individualmente adora a Deus. Aos homens se aplaude, bater palmas, né? Aí todos querem participar, tem uma bateria, você acompanha ele batendo a mão às vezes no banco e tal. Ali é louvor, ali é átrio, só chega no átrio, é lá fora. Agora, a adoração, só adoramos a Deus em espírito e verdade. Louvamos a Deus pelo que Ele faz, adoramos a Deus pelo que Ele é. Para louvar, você não precisa ler Bíblia, não precisa orar, você não precisa jejuar, não precisa nada disso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vós baleias, louve ao Senhor. Olha aí, louvar o Senhor, católico louva, macumbeiro louva, qualquer um louva. Pessoal das seitas e tal, todo mundo louva. Adorar a Deus só em espírito e verdade, só quem é nascido de novo, só quem tem o Espírito Santo. É uma ligação direta do nosso espírito com o Espírito Santo que leva essa adoração a Deus. Então, aos homens se aplaude, a Deus se adora. Tópico 3, subtópico 3, seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas sua adoração era efusiva. Eles partiam pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, isto é, uma adoração de coração e contando com a simpatia do povo, ou seja, sua adoração e estilo de vida influenciavam o povo ao seu redor. Atos 2,47. Então veja que nós hoje temos essa deficiência muito grande de adoração. Se cada crente for um adorador, aí quando nós nos reunimos, né, aí no templo, né, naquele prédio, então olha só, cada um é um adorador, então todos vão adorar a Deus, né, individualmente. Olha só, Deus se manifestará poderosamente no meio da igreja. Ele vem com a sua presença poderosa, ele traz uma unção poderosa. Veja, no templo de Salomão, quando inauguraram, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a presença de Deus entrou ali, recebendo aquele culto, aquela adoração que estava sendo prestada. Olha só, a presença de Deus quando chega, envolve a todos, ninguém consegue nem ficar de pé. Eles tentavam até sair, não conseguiam. Quem queria entrar não conseguia também. A presença de Deus tomou conta ali. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo revelado nas Escrituras. Aperfeiçoamento ou preparo dos santos, Efésios 4,12, para fazer discípulos de todas as nações que sejam agentes de edificação uns dos outros, para que Deus seja em tudo glorificado até a volta de Jesus Cristo. Então que Deus possa então nos ajudar, porque estamos vivendo uma situação muito complicada, onde está faltando muito que cada crente tenha consciência de que cada um deve, ele tem o dever, a obrigação, ele deve uma obediência a uma ordem de Jesus Cristo de ganhar almas. Cada um crente tem a obrigação, o dever de ganhar almas. Também todos devem estar envolvidos no trabalho de ganhar almas, discipular essa alma, treinar essa pessoa para que ela também se torne um ganhador de almas. Também a igreja deve acordar para a urgência da evangelização mundial, as missões. Temos que contribuir, mas também temos que enviar e temos que fiscalizar esse dinheiro que está sendo aplicado em missões. Qual é o resultado que estamos tendo? Não pode um missionário ficar no campo missionário sem ganhar almas.
Então, temos que também fiscalizar isso. Temos que ir lá também ajudar. Vamos levar uma equipe, vamos ajudar. Mas é preciso ganhar almas. Se o missionário está no lugar, não está ganhando almas, tem alguma coisa errada. Mande esse missionário para outro lugar e mande o outro missionário para o lugar desse. Urgente, porque não existe isso. Primeiro, não podemos mandar um missionário que nem é batizado com o Espírito Santo. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao Espírito Santo. E é uma afronta a Jesus Cristo, que deu uma ordem. Primeiro receba o batismo com o Espírito Santo. Então, temos que pregar o evangelho legítimo. Olha, ensinando, pregando e curando a todos. Esse é o evangelho legítimo aprendido de Jesus Cristo. Temos que praticar isso. Todos os missionários têm que ter essas qualificações. Ensinar, pregar e curar todos. Todos missionários. Isso é urgente, se tomar uma decisão, se buscar que isso passe a ser uma prática normal da igreja. Também todos os crentes devem estar envolvidos, no discipulado do novo crente que chegou, treinando, todos também envolvidos na adoração a Deus, todos em particular. Levante-se de madrugada, ore, jejue, busque a Deus, fale com Deus, tenha uma vida de santificação. Isso é uma adoração a Deus. Todos temos que sermos adoradores individuais para quando nos reunirmos, aí nós vamos adorar a Deus e Deus vai se manifestar poderosamente no nosso meio, vai falar conosco e vai trazer grandes bênçãos a todos. Vamos orar agora. Se você ouviu esta palavra e você crê agora que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo e nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que era sobre nós pecadores, ele levou sobre ele. Você crê nisso? Ele morreu em nosso lugar, mas ele também ressuscitou. Você crê? Então você é salvo agora. Basta crer nisso. Abrir seu coração para Deus agora. O Espírito Santo vem morar em você, vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Você imediatamente vai sentir o desejo de se arrepender. Já está fazendo isso agora. Então peça perdão a Deus e receba agora a salvação. Receba o Espírito Santo agora. Toca, Senhor, nessas vidas agora. Em nome de Jesus. Olha aí a luz de Jesus Cristo brilhando para você, te guiando agora para Deus, levando, conduzindo você a uma salvação, a uma nova vida. Você está nascendo de novo agora para Deus, como filho de Deus. Toca, Senhor, concede o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Receba o poder de Deus para você também ganhar almas em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, ore agora, receba agora. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Sai. Em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade vai saindo agora. Solta. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, dessas vidas. Cura, Senhor. Faz milagres, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Vem com a tua bênção sobre eles. Jesus, cura, Senhor. Cura essas vidas. Toca neles. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo dos seus grupos. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro desse tema da lição, então entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí, 99DDD, lembre-se, 99. Embora eu moro em Cajamar, o DDD é 99, porque eu morava no Maranhão. Então DDD 99, telefone 991520454. Lembrando que se você deseja nos convidar, nós estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra de Deus, ensino, pregação, também ministramos curas. Então eu recebi dons de curar, nós oramos, e aí são milhares de pessoas curadas. Então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Então se você quer receber o material de apoio da Escola Bíblica Unical, entre em contato conosco por esse WhatsApp, eu envio para você gratuitamente. Lembre-se, é gratuito mesmo, não cobro nada. Se você deseja nos ajudar, eu estou há 8 anos desempregado, não sou pastor de igreja e vivo da ajuda que os irmãos enviam, que Deus toca no coração dos irmãos e envia. Quase ninguém ajuda. Geralmente nós passamos aperto para pagar o aluguel, as despesas, e precisamos da sua ajuda.
Então envie aí R$10, não vai prejudicar você, não vai atrapalhar tanto a sua vida, se cremos que você pode enviar pelo menos R$10. Nos ajude, são pouquíssimos que estão ajudando. Então nos ajude, e aí estão as contas para você enviar. Aí está a Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem Banco do Brasil. Banco do Brasil é o nome da minha esposa, é Edne Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E o meu Pix, o meu CPF está aí, 331-957-816-20. Está aí também o QR Code. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.